Fala galera do Física Lord, eu sou o professor Emanuel e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de eletrodinâmica. Nós estávamos falando a respeito das resistências elétricas, não sei se vocês se lembram. Nós vimos aqui a respeito das associações em série e das associações em paralelo, vimos a diferença entre elas e demos foco, claro, na associação de resistores em série. Fizemos também alguns exercícios práticos, de aplicação para fixar as ideias, que é o que a minha metodologia ela ensina. Nós vamos para o próximo nível, que é resistores em paralelo. Os resistores em paralelo, pessoal, eles se caracterizam pelo fato de estarem separados por nós. Em outras palavras, a corrente elétrica se divide sempre. Logo, a corrente ela é diferente para cada resistor, enquanto que a diferença de potencial ela é igual. Vamos ver na prática aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha só, nós teremos aqui um circuito que eu vou fazer. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui. Eu vou fazer um circuito simples. E esse circuito ele vai estar em paralelo. Vou colocar aqui. Eu vou utilizar, pessoal, a notação moderna de resistor, que costuma aparecer nos livros. É apenas um quadradinho assim. Mas vocês vão ver, como na aula anterior, que aparece os resistores como sendo esse zigue-zaguezinho aí na linha. Eu vou fazer isso apenas para simplificar aqui o nosso trabalho. Acelerar, na verdade, né? Ó, vamos imaginar um circuito assim. Eu vou colocar outra resistência aqui e não lá. Aqui aparece a diferença de potencial. Aqui é onde a gente coloca a nossa bateria. Vou até fazer assim, ó. Essa aqui é a nossa bateria. Vamos ver se eu consigo deixar bonitinho aqui. Essa é a nossa bateria e esses são os nossos resistores, R1 e R2. O que é que vai acontecer, pessoal? Essa bateria ela vai fazer com que os fios que estão ligados a ela, digamos que aqui seja o terminal positivo e aqui o negativo, esse fio que está ligado a ela vai acabar gerando uma circulação de elétrons. Esses elétrons eles vão se mover assim, mais ou menos, né? Vai sair do negativo, vai para o positivo, mas a corrente elétrica ela vai percorrer esse caminho aqui. Ó, a corrente elétrica está aqui. Quando essa corrente, pessoal, ela passa e chega aqui nesse ponto, isso a gente chama de nó. É um ponto que liga dois outros trajetos do circuito. Ó. Nós temos aqui que a corrente ela vem, se divide nesse I1 e nesse I2. Viu só? Sempre que a corrente chegar num nó, ela vai se dividir. Quando essa corrente I2 chegar aqui, ela vai se dividir? Não, né? Porque só tem um caminho para ela percorrer. Mas, se porventura houvesse outra parte do circuito aqui, então sim, pessoal. Essa corrente I2, ela viria aqui, um pedaço viria para cá e outro pedaço para cá. Viu só? Sempre que a corrente encontra um nó, que é essa regiãozinha aqui, sempre que ela encontra um nó, que é uma divisão de um fio que vai gerar dois ou mais segmentos, não é como se fosse um vértice. Ó, aqui ó, vai ter dois ou mais segmentos. Então essa corrente ela vai se dividir. Olha que curioso. Essa corrente I, ela tem que ser igual ao I1 mais o I2. Para obedecer à conservação da carga, tá, pessoal? Então essa corrente I que sai da bateria, ela passa pelo nó e se divide em duas partes. É assim que funciona. Se houver mais partes, então ela vai se dividir em mais. Então, no geral, essa nossa corrente total do circuito vai ser I1 mais I2 mais I3 mais
tarará, mais IN. Para N correntes aí. Você pode representar isso aqui de uma maneira mais elegante, tá? Mas isso aqui não se preocupe não. Vai ser uma somatória de 1 até N de I, índice I. Não, vou botar o I não. Vou botar um J aqui, ó. Então K. Késima corrente. Então, quando K for 1, vai ter isso aqui. Quando K for 2, vai ser 1 mais 2 e assim vai. Que é só para ser elegante. Então, conseguiram entender? É isso que caracteriza um resistor em paralelo. A sua corrente elétrica ela vai se dividir em duas ou mais correntes. De tal forma que a corrente total vai ser a soma dessas correntes aí. E o que acontece com a diferença de potencial? Olha que legal. A diferença de potencial, no caso dos resistores em série, era diferente, né? Para cada resistor. Aqui teria o 1, o 2 e etc. Mas o que acontece? A diferença de potencial aqui ela é igual para todos os resistores. Todos os resistores, em paralelo, têm uma diferença de potencial igual. Mas tome cuidado, né? Porque às vezes vai aparecer circuitos mistos. E pode acontecer de não ser verdade isso em alguns casos. Então, ó, digamos, por exemplo, que nós tenhamos aqui 12 volts. Aqui também é 12 volts e aqui eu não sei. Eu não preciso pegar um voltímetro para descobrir qual é a diferença de potencial aqui nesse ponto. Não preciso disso. Como eu sei que o circuito está em paralelo, vai ter ó, a mesma diferença de potencial que o resistor R1. Viu só que interessante? Então agora, pessoal, já vamos partir direto para os exercícios, que é o maior problema que vocês costumam ter, que é saber como resolver questões que envolvam circuitos elétricos. Então vamos lá, vamos para a questão 1. Nós temos lâmpadas especiais, aliás, especificadas por 18 watts, 12 volts. Então nós já temos aqui, pessoal, que a potência, vou até escrever aqui embaixo, escrever aqui do ladinho, a potência dessa nossa lâmpada, de uma dessas lâmpadas, é de 18 watts. Enquanto a voltagem é 12 volts, né? Porque, ó, aqui é 12 volts e está todo mundo em paralelo. Voltagem U é 12 volts. Cada lâmpada tem 12 volts de tensão. Estão associadas em paralelo e os terminais da associação são submetidos a uma diferença de potencial de 12 volts, rigorosamente constante, como mostra a figura a seguir. O fusível indicado queima quando a intensidade da corrente que atravessa ultrapassa 20 amperes. Olha só. Então, quando a corrente ela passa de 20 amperes, ela queima. A lâmpada queima, né? Então, nós temos aqui ó, uma corrente máxima, que é de 20 amperes. Interessante. Calcule o máximo número de lâmpadas que podem ser associadas sem queimar o fusível. Então, pessoal, nós queremos descobrir o máximo de lâmpadas que podemos colocar aqui para que no fusível não queime. Então, o máximo que a corrente pode atingir é 20 amperes. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Qual é a corrente I que passa em cada lâmpada? Isso é o que a gente deve saber, né? Porque a corrente máxima pode ser igual a um número N vezes I, né? Que é a corrente de 1. Nós poderíamos fazer isso, né? Como é que a gente vai descobrir o valor desse I aqui? Deixa eu apagar isso aqui, depois a gente volta para cá. Como é que eu posso descobrir o valor desse I? Bom, a potência do fusível, aliás, a potência de cada lâmpada é 18 watts. Então, ó, nós temos que a potência de cada lâmpada é 18 watts, que é igual à tensão que existe em cada lâmpada, ou a diferença de potencial que existe em cada lâmpada, multiplicada pela corrente.
Assim, nós conseguimos descobrir o valor da corrente como sendo a potência sobre U. Logo, pessoal, a nossa corrente vai ser... Qual vai ser o valor da potência? 18 dividido por U, que é 12. Que a gente pode dividir em cima e embaixo por 6, né? 18 dividido por 6 que dá 3, 12 por 6 que dá 2, isso dá igual a 1,5 amperes. Então, I é igual a 1,5 amperes. Essa é a corrente que passa por um resistor. Então, pessoal, a corrente total, aliás, a corrente a corrente total, né, vai ser igual a N vezes 1,5 amperes. Mas se essa corrente total for igual à corrente máxima, que é 20 amperes, o que a gente vai obter? N é igual a 20 sobre 1,5. Um jeito rápido de resolver isso aqui sem calculadora é fazer o seguinte. 1,5 é a mesma coisa de 3 sobre 2, né? Ou 10 ou 15 sobre 10, nós podemos também fazer assim. Mas vamos fazer aqui na calculadora que eu acredito que seja mais relevante para vocês. Não vamos nos ater a esses cálculos rápidos não. Dividido por 1,5 que dá 13,33. Então, pessoal, o número máximo de lâmpadas que pode existir aqui para que o nosso fusível não queime é de 13, arredondando, né? Não existe 0,33 de lâmpadas, né? Então, o número máximo de lâmpadas que podemos associar aqui é 13. Se passar de 13, por exemplo, 14, se eu botar mais uma lâmpada, tudo queima. Letra B. O que acontece com as outras lâmpadas se uma delas queimar? Ah, essa é a mágica da associação em paralelo. Se essa lâmpada queimar, o que é que vai acontecer? Ao invés de um pedacinho da corrente vir para cá, ela não vem mais, né? Porque aqui ó, é um curto-circuito. Então ela continua o seu trajeto, pessoal. E vem para cá e para cá. Então o que vai acontecer com as outras lâmpadas é nada. Se uma delas queimar, não acontece nada com as outras, porque uma não interfere as outras. Diferente da associação em série. Ó, vou botar aqui duas lâmpadas. Se uma delas queimar, ó, já não passa mais energia para cá, né? Já não passa mais corrente elétrica para cá. Então essa lâmpada que estava antes acesa, ela vai se apagar. Viu a diferença? Então, vamos para o próximo exercício. Vamos aqui para o próximo exercício. Sendo I igual a 8 amperes, calcule a intensidade de correntes I1 e I2 na associação de resistores a seguir. Então aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo, né, que imagina o seguinte, ó, sempre que vocês virem um desenho dessa maneira aqui, vocês mesmos que vão colocar a bateria aqui, ó. Sempre que tiver um desenho assim, ó, você coloca a bateria aqui, que é a nossa bateria. Deixa eu escrever aqui, ó, bateria. Aí, ó, você vai ligar essa bateria ali. Então, ó, já conseguimos calcular aqui algumas coisas. Vamos dizer que tá assim, a nossa bateria. Então, nós temos uma corrente que sai daqui, ela vem, sobe, né? E essa corrente chega aqui. Olha só, tem um nó. E essa região do fio, ó, vai se dividir em duas. Tá vendo? Então vai ter I1 e I2. Então isso aqui é I. Nós sabemos que a corrente total I é igual a I1 mais I2. Não é isso? A gente viu anteriormente. Então essa corrente ela vai se dividir em I1 e I2. E o valor dela é de 8 amperes. Então fica fácil. Basta pegar aqui um desses resistores. Ou não. Primeiro vamos calcular a resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente aqui? Em circuitos em paralelo, pessoal, a resistência equivalente é dada por essa expressão aqui, ó. Isso vocês já devem saber, né?
Claro que esse curso é pressupondo o seguinte, que você já tem conhecimento disso aqui, mas você está tendo dificuldades para entender como resolver as questões, tá? É importante ressaltar isso. Então nós temos aqui, ó, que a resistência equivalente vai ser dada por isso aqui. Por isso que na próxima aula eu vou ministrar um pouco a respeito da matemática envolvida nessas questões aqui, para que vocês possam voltar ao vídeo e conseguir resolver as questões mais facilmente. Então vamos lá, qual vai ser a resistência equivalente? 1 sobre REC é 1 sobre R1 é 18, vamos chamar isso aqui de R1 e aqui de R2. A ordem não importa, pessoal. 1 sobre 18 mais 1 sobre 6. Como é que a gente vai fazer aqui? Isso aqui fica fácil. Eu vou multiplicar esses termos aqui. Ó, vou multiplicar fazendo esse desenho desse x, né? Então, 1 sobre REC é 1 vezes 6 dá 6. 18 vezes 1 dá 18. Dividido por 6 vezes 18. 6 mais 18 dá 24. 18 vezes 6 eu não sei. 108. Então, ó, a gente inverte isso aqui para colocar esse REC lá em cima. Ou fazemos assim, ó. 1 sobre REC é igual a 24 sobre 108. Aqui eu faço o produto do meio pelos extremos. Aí fica 108 sobre REC. Aliás, 108 vezes 1 é igual a REC vezes 24. Então, a resistência equivalente é 108 sobre 24. Isso dá igual a 4,5. Então, a nossa resistência equivalente é 4,5 ohms. Agora, olha só que curioso. Nós já encontramos a resistência equivalente. Agora, ó, nós sabemos que a diferença de potencial é a resistência equivalente vezes a corrente total. Nós sabemos o valor da resistência equivalente, que é 4,5. Então, nós podemos determinar o U. Dá 4,5 vezes a corrente total, que é 8. Não é isso? Questão disso. Então, 4,5 vezes 8 dá 36. Então, a diferença de potencial aqui é 36 volts. Essa questão é muito boa. Vamos lá. Como isso aqui é um circuito em paralelo, se é 36 volts aqui, é 36 volts aqui e 36 volts aqui também. Então, pessoal, a corrente I1, por exemplo, aqui vai ser o quê? U, que é 36, sobre R, que é 18. Isso aqui, 36 é 18 vezes 2, né? Tá, a corrente I1 vale 2 amperes. E a corrente I2 vai ser 36 sobre 6, que é 6 amperes. Conseguimos encontrar facilmente aqui o valor das correntes. Notem que se eu somar 6 com 2 dá 8, que é justamente a corrente total. Belezinha? Conseguiram entender? Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu acho que no próximo vídeo, que eu vou tratar da matemática, eu também vou fazer um pouco... eu vou fazer a demonstração aqui dessa resistência equivalente, para vocês saberem de onde é que ela vem e não se perder nas questões. Vamos lá? Última questãozinha de hoje. Nós temos aqui, ó, 3 resistores idênticos de 30 ohms. Eles estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Então, nós já temos a resistência de 30 ohms. Nós temos a bateria, que tem uma voltagem de 12. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito vale quanto? Notem, pessoal, que essa questão é da PUC. Então, só com essas nossas técnicas básicas vamos conseguir resolver. Olha só, 3 resistores idênticos. Nós temos 3 resistores idênticos. Então, ó, a resistência equivalente vai ser como? Vamos primeiro imaginar como é. Como eles estão ligados em paralelo, ó, vai ser mais ou menos assim. Ó. Vou fazer o desenho aqui desse circuito.
Olha aí, nós temos 3 resistores em paralelo. Cada um vale R, R e R. Claro, R igual a 30 ohms. Nós vamos ter também uma voltagem. Deixa eu botar para cá. Não vou botar para cá. Aqui mesmo, não cabe ali, né? Nós temos 12 volts aqui. Quer saber a resistência equivalente do circuito? Essa questão é simples. A resistência equivalente, pessoal, como está em paralelo, vai ser dado por o seguinte, ó. REC é 1 sobre R1, que é 30. 1 sobre R2, que também é 30. 1 sobre 30. Uma banana, essa aqui é uma banana. Uma banana, mais uma banana, mais uma banana, 3 bananas. Então vai dar 1 sobre REC igual a 3 vezes 1 sobre 30. Isso aqui é a mesma coisa de 3. 30 é 3 vezes 10, né? Dá 1 sobre 10. Então eu inverto isso aqui, logo a resistência equivalente é 10 ohms. Ele também quer saber resistência equivalente. Só a resistência equivalente, 10 ohms, eu marcaria letra A. Já de cara, porque nós já encontramos aí a resistência equivalente. A corrente no circuito I vai ser 12 sobre a resistência equivalente, que é 10. Isso dá igual a 1,2 amperes. Como tinha que ser, né? Viram só que interessante? Vou aproveitar o ensejo, pessoal, e vou mostrar uma coisa para vocês. Circuitos que têm resistência igual, quando eles estão em paralelo, a equação que resolve isso aqui é justamente isso aqui, ó. Estão vendo? A resistência equivalente para circuitos em paralelo de resistores iguais, como esse que a gente viu, é simplesmente a resistência de 1 multiplicada, ou, aliás, dividida pelo número de resistores. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos 3 resistores que valem 30. Então, ó, REC 30 sobre 3, que dá 10 ohms. Como queríamos demonstrar. Viu só? Muito bacana, né, pessoal? Então é isso. Esse foi o nosso curso. Claro, foi um curso básico, introdutório, a respeito de como resolver questões. Essas foram as questões que eu analisei aqui com vocês. E claro, antes da gente encerrar de vez, eu vou mostrar aqui as técnicas que você deve utilizar para resolver esse tipo de problema. Tá, pessoal? Vamos lá. Vou escrever aqui mesmo. Vamos desenhar aqui um circuito em paralelo. Isso é bem crucial para vocês, ó. Por isso prestem bastante atenção e anotem. Ó, nós temos aqui esse circuitozinho simples. Deixa eu botar um preenchimento aqui. Não vou botar nenhuma bateria aí. Isso aqui é só para vocês verem. R1, R2, R3 e R4. R5 também. Eu fiz um circuito em paralelo com 5 resistores. Como é que eu devo analisar aqui para calcular a resistência equivalente? Ó, pessoal, se a bateria tiver, por exemplo, desse lado, normalmente é isso que as questões fazem. Se a bateria tiver deste lado, vocês vão calcular a resistência equivalente, ó, da direita para a esquerda. Não tem erro, vocês vão conseguir resolver aqui facilmente. Calcule da direita para a esquerda. É mais fácil vocês calcularem de 2 em 2. Ó, você calcula esses dois. E você vai chamar, ó, REC 1. REC 1. O REC 1, que é a resistência equivalente 1, vai ser R1, R2 sobre R1 mais R2. Viu? Vamos devagar. O REC 1, aliás, né? Vamos colocar esses números que estão aqui. A resistência equivalente 1 vai ser R4, R5, R4 mais R5. Vocês façam isso, pessoal. A nossa resistência equivalente 1
entre esses dois, então eu boto os resistores deles dois. Depois que terminar, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Sempre façam isso, que é sucesso. Vocês conseguem resolver todas as questões desse jeito. Aí, ó, você repete o circuito, mas você elimina um dos resistores aqui, né? Porque agora, ao invés de colocar R4 e R5, você vai colocar só um resistor aqui, ó, com o nome de REC1. Viu só? Depois, o próximo, que é o REC2, vai ser o quê? REC1 vezes R3 sobre REC1 mais R3. Viu só? Você pega esses dois aqui. Aí, ó, depois você apaga um e deixa só ele aqui. Vai ser o que isso aqui? O REC2. Entenderam? E assim vai. Com esses dois você faz o REC3. Você apaga lá, deixa aqui como sendo o REC3. E por último, ó, com esses dois aqui, você faz o REC total, que é a resistência equivalente final. Então, ó, no final das contas, pessoal, vai sobrar somente um circuito simples. Viu só? Nós transformamos um circuito que tinha 5 resistores num único circuito. Aliás, num circuito que tem apenas um único resistor. Legal, não é? Então, na hora de você analisar para calcular resistência equivalente, você vai seguir esse trajeto aqui, sempre da direita para a esquerda. Se a diferença de potencial estiver aqui, nessa região aqui, você faz o contrário, vai da esquerda para a direita. É sempre melhor de resolver problemas assim. Por quê? Porque em circuitos mistos, você também deve seguir essa ordem, de ir da direita para a esquerda. Os circuitos mistos, pessoal, causam muita dor de cabeça. Por isso, vocês devem ter bastante atenção. Vamos lá. Se a questão pedir uma corrente total, dá isso aqui, ó. O que fazer se a questão pedir corrente total? A corrente total, pessoal, como eu havia dito para vocês, é a corrente que sai da bateria. Mas às vezes, ó, eles vão dizer a corrente que passa aqui. Não vão dizer a corrente que passa aqui, mas vão dizer a corrente que passa aqui. A corrente que passa aqui. Também podem não dizer a corrente que passa aqui, etc. A corrente total é a que vai se dividir em todo mundo. Ainda que eles dessem I2 e I5, por exemplo, como é que eu faria para determinar a corrente total? Bom, o primeiro passo é calcular a resistência equivalente. Ó, calcule a resistência equivalente. Depois que você fizer isso, use a equação. U igual a REC vezes I. Quando você fizer isso, ó, talvez você consiga descobrir o valor dessa corrente aqui, simplesmente dividindo U pelo REC. Como eu fiz na questão anterior. Calculei a resistência equivalente e fiz a tensão dividida pela resistência equivalente. Mas e se eu não souber isso aqui? Bom, se ele der, por exemplo, I1 e R1, eu já consigo saber a diferença de potencial. Então, ó, sabendo o potencial em um resistor do circuito, eu sei a DDP da bateria. Pode vir, pessoal, questões de vários tipos que você imaginar. Eles podem dar o valor de U, podem dar o valor de R4 e pedir I4, entendeu? Mas você sempre deve ficar atento nesses passos aqui. Calcular a resistência equivalente,
usar essa equação. A partir dessa equação, pessoal, você consegue determinar, inclusive, U, se você quiser. Isso é bem interessante. Outra maneira, pessoal, de resolver esses problemas é o seguinte, ó. Vamos fazer um problema aqui interessante. Vou pegar um circuito elétrico aqui, ó, com 2 resistores. E eu sei que aqui tem uma diferença de potencial de 12 volts. Aqui é 3, aqui é 3 ohms. Eu sei que a corrente total aqui é de 4 amperes. Qual é a resistência equivalente? Claro, aqui não pode ser isso não, né? Nós temos aqui a R1 e R2. Eu não sei o valor nem de R1. Não sei o valor de R1, digamos, mas eu sei o valor de R2. Como é que eu posso saber o valor, por exemplo, da resistência equivalente aqui? Viu só que problema interessante? Nós não sabemos o valor de um dos resistores, mas nós sabemos o valor do outro. Como é que eu posso resolver? Bom, basta utilizar essa equação. Então, não é só questões que pedem a corrente total. Questões que envolvam a corrente total também obedecem a essas regrinhas aqui que eu mostrei para vocês. Então, vamos ver aqui, ó. A nossa resistência equivalente vai ser simplesmente, ó, U sobre I. De onde é que eu sei isso? Como é que eu sei isso? U é igual REC vezes I. A resistência equivalente é o que eu quero determinar, né? O valor de U é 12 REC I, que vale 4 amperes. Então, pessoal, aqui a resistência equivalente é 12 sobre 4, que é igual a 3 ohms. Então, ó, nós já descobrimos o valor da resistência equivalente, que é 3 ohms. A partir dela, nós sabemos que a resistência equivalente é R1, R2, R1 mais R2. Nós conseguimos descobrir, por exemplo, o valor de R1. Já que nós sabemos que R2 vale 2, né? Tá lá, R2 vale 2. Nós podemos descobrir aqui como produto do meio pelos extremos. Deixa eu fazer de azulzinho aqui. Nós temos que R1 vezes 3 mais 2 vezes 3, né? É o valor disso aqui multiplicado por isso. É igual a 2 vezes R1. Então, ó, 3R1 vem para cá. Claro, pessoal, isso aqui é só um exemplo, tá? Certamente isso aqui não deveria acontecer. Aparecer uma resistência negativa. No caso é o que vai aparecer aqui. A gente pode resolver esse problema aqui facilmente, considerando outros tipos de valores, tá? Então nós temos aqui que R1, que é 3 menos 2, é igual a 2 vezes 3, que dá 6. Então o valor de R1 só pode ser 6 ohms. E aí, conseguiram entender? Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida. Na próxima aula, pessoal, nós veremos a respeito da matemática envolvida aqui nesses circuitos em paralelo. E nós também veremos aqui a demonstração da resistência equivalente para os circuitos em paralelo. Então, não deixe de acompanhar o canal. Deixe seu gostei aí, deixe seu comentário, envie para um amigo seu desesperado também e venha ser um Lorde.